Para aproveitar esse clima maravilhoso do Festival Porto Verão Alegre, a gente convida aqui pro estúdio ela que é atriz, apresentadora, diretora e tá em cartaz com nada mais, nada menos do que 3 espetáculos no festival. Seja muito bem-vinda, Catarina Conte. Aê, chega mais! Iris! Olha, já faz aí, um maravilhosa, já faz um bem-vinda. Não sei Seja quem é o cumprimento primeiro. Não, tá aí, já estamos aí, né? Estamos Seja aqui. muito bem-vinda. Muito obrigada. Que legal, que massa de ter aqui junto com a gente. Assim, Também tô bem feliz. Já acompanha aí de longa data, né? Vários espetáculos que tá em cartaz e tá em cartaz no festival. Tamo. Né? Esse festival que ele abriga desde espetáculos que são autorais até clássicos do teatro gaúcho, né? Como é que é a tua relação com o festival aí? Cara, eu tenho uma relação muito grande com o festival porque, né, eu gosto de brincar que eu sou a Fernanda Torres, do Rio Grande do Sul, porque eu sou muito modesta. Não, obviamente é uma brincadeira. Né, a minha mãe é a Fernandona e eu sou a Fernandinha, né? Brincadeiras à parte, eu sou filha de 2 atores, então eu cresci aquela criança que meus pais iam ensaiar e eu ficava brincando, me perdendo nas coxas do teatro. E aí, então, eu lembro do primeiro Porto Verão. E aí eu lembro das aberturas e tinha uma coisa muito legal que, naquela época, eles faziam uma peça que tinha um pouquinho de cada peça. Então, eu adorava esse momento, ver a abertura do Porto Verão, enfim. Então, e é isso, eu acho que eu acompanhei desde do primeiro, eu acho que eu cresci junto com o Porto Verão. Então, pra mim é uma relação muito gostosa, assim, poder também agora trabalhar, né, nesse momento do verão. Pra uma criança deve ser fantástico, né? Tá vivendo Porto Verão e vendo tudo isso acontecer, né? Foi muito legal. O que acontecia muito é que eu não sabia direito, né, o que era trabalho, o que era diversão, porque quando eu via minha mãe, na minha cabeça, estava brincando com uma amiga na sala, e na real ela estava ensaiando. Então, a relação de que é trabalho, que é entretenimento, assim, diversão, foi vindo aos poucos, assim, conforme eu fui crescendo. Vamos confessar que até hoje, né? Às vezes o trabalho vira diversão. Exatamente. Maravilha. Mas tu tá com 2 espetáculos que são autorais, né? Na programação do festival, que é Brodagem e Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Isso. Queria que tu falasse um pouquinho do que o público pode esperar dessas 2 experiências. Eu acho que eu vou começar pelo Como Sobreviver, que é o mais antigo, e depois eu venho pro Brodagem. Claro. O Como Sobreviver ao Fim do Mundo foi o primeiro trabalho autoral, que na verdade é um autoral, é uma adaptação, né? Uma adaptação autoral, porque eu e o Kevin Bresolin, a gente estava na faculdade, era o nosso trabalho de formação, ele direção e eu atuação, e eu estava muito fascinada por uns contos da Miranda July, que, enfim, eram uns contos insólitos, assim, muito loucos, e daí passei pro Kevin e a gente resolveu transformar isso numa dramaturgia única. Então a gente pegou assim fragmentos que a gente gostou mais de alguns contos e criou essa narrativa. E aí virou um solo. Então foi a primeira vez que eu queria esse desafio, tipo, tô na faculdade, eu quero usar essa estrutura pra ter um solo. Porque eu acho que o solo é um grande desafio, assim, para uma atriz, e acho que é um exercício, né? Porque tu acaba dialogando com pequenas coisas, que é o som, a luz, a tua imaginação, os lugares imaginários. Esses são os teus colegas de cena e o público, obviamente. Então é um trabalho que está desde 2014 existindo, a gente teve alguns momentos de pausa e fala sobre essa mulher que sabe que o mundo vai acabar, enquanto o mundo não acaba, ela se distrai contando histórias. Que eu me identifico, eu sou filha única, então eu cresci me contando histórias para me acalmar. Então eu acho que tem essa relação, assim. E aí vem o Brodagem, e o Brodagem é uma peça que eu criei junto com a Maíra de Grande, que é uma grande parceira, que as duas tinham uma pesquisa similar, que era o Drag King. Eu, na parte de lip sync e dublagem, criei uma vez um personagem chamado Mr. Raba, e a Maíra tem o Cauê, que é um esquerdomacho, que fala absurdos. Então, um dia a gente resolveu juntar essas 2 figuras e pensar que história a gente poderia contar. Então, a gente acabou escrevendo essa peça especialmente para esses personagens, que é o Reinaldo e o Cauê. Cauê é um esquerdomacho, um cara super de esquerda, que acredita no amor e na arte, e enfim... Na liberdade. Na liberdade. Pô, e tem que ser... E ele quer ensinar, pô, tem que ser um homem melhor. E o Reinaldo é o oposto disso. O Reinaldo é o cara que investe em criptomoedas, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer ser bonito, ele quer pegar mulher. Então, o que acontece quando esses 2 caras tentam coexistir num apartamento e viver desafios? Então, o Brodagem é mais ou menos sobre isso.
Então, acho que é um resumão das duas peças. Legal, é uma realidade, né? A arte, ela reflete a realidade. A gente vê isso no mundo afora aí, né? E o brodagem tem um aspecto de exagero, né? Porque por isso a gente usa a linguagem drag king, por quê? Porque a gente poderia estar só interpretando homens. Só que eles não são personagens que têm complexidade suficiente para serem personagens. Eles são caricaturas de dois espectros de masculinidade. O que a gente está querendo propor, sem querer, né, dizer que o espectador tem que ir, mas é assim, a gente está querendo falar de uma falha, de um fracasso de uma espécie de masculinidade. Que seja de um lado, seja de um outro, ela falhou, né? Uma espécie de masculinidade que, mesmo que tu seja de um lado ou do outro, ela não tem muita salvação, né? Porque o homem tem que ser reinventado, né? Hoje em dia, o homem, a mulher, todo mundo. Mas o homem tem que ser criado, né? Um novo homem. E aí a gente quer brincar um pouquinho falando sobre isso. Ah, que legal. Então, para quem quiser assistir Brodagem, dias 10 e 11 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Isso. E vamos aproveitar para convidar também Como Sobreviver ao Fim do Mundo, que também vai estar em cartaz nos dias 17 e 18 de janeiro, às 19 horas, também no Teatro Oficina Olga Reverbel. Exato. E não tem como a gente não falar sobre um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do Teatro Gaúcho, que é Bailei na Curva, né? Que tu faz parte. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a tua relação com essa história, com esse espetáculo. Eu acho que vem primeiro de espectadora, e aí depois entrar foi um pouco sonho, porque era uma coisa que eu assistia e dá vontade de fazer. Acho que o Bailei tem essa característica que os atores, como tem muito personagem, muitos arquétipos ali, é uma peça que facilmente tu olha que tu quer estar ali no meio fazendo. E então quando eu entrei, foi em 2011, nossa, é uma escola, assim. Eu acho que eu aprendi muito como atriz, porque tu passa por muitas espécies de personagem, muitas gamas de emoção, comédia, drama, enfim, vozes diferentes, corpos diferentes. Eu acho que é uma aula o Bailei, assim. Então, hoje, eu acho que o Bailei é uma ginástica, fazer o Bailei, tanto dentro como fora de cena. E é uma delícia, assim, é maravilhoso. E tem uma relação, a relação entre público e plateia é a relação mais potente que eu já vivi na minha vida. É bizarro o que é terminar de fazer o Bailei e ver como as pessoas reagem, assim. Eu gosto de dizer que tem um rugido pós-Bailei, porque tu tá ali, daqui a pouco o público tá quietinho, daqui a pouco vem um vum. E é uma emoção muito grande, assim, sentir, porque a galera se relaciona. E isso é muito lindo. A gente quer assistir, vai estar em mais uma vez, favor, acho que pela claro. quinta vez. Isso. Sim. Enfim, quantas vezes for, eu vou assistir esse espetáculo, porque é muito bom. Né? Inclusive, essa troca é muito legal, né? Essa troca com o público. Total. Mas então, o serviço Bailei na Curva de 13 a 16 de janeiro, às 20h30, no Teatro Unicinos. No Teatro Unicinos, exatamente. 4 apresentações, vai ser a minha primeira vez se apresentando lá, me apresentando lá, então vamos ver como é que vai ser, tô bem curiosa. Então aí, não tem desculpa, 4 dias pra ir assistir, né? Exato. Te organize e vai assistir o Bailei na Curva.